Oi, gente! Hoje eu vim aqui falar sobre os planos de saúde, home care, exames mais caros, mais difíceis, quimioterapia recusada, cirurgias recusadas, como que funciona essa questão do plano de saúde. Bem, o plano de saúde, vocês sabem que tem diferenças na faixa de preço que você paga por eles. Mas a diferença na faixa de preço, ela está muito ligada à hotelaria, ao que você vai contratar em termos de qual tipo de quarto que você vai usar se você ficar no hospital. Quando você faz um plano que tem cobertura hospitalar, ambulatorial e de médicos, consultas, independente de você ficar num quarto particular ou no leito coletivo, se você contrata serviço de ambulatório, significa que todas as medicações que você necessita têm que ser pagas pelo plano de saúde. Não interessa qual hotelaria que você contratou. Então, muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim: doutor, olha o meu plano, eu estou precisando de uma quimioterapia e eles estão me negando. Eu fazia quimioterapia, o médico quis mudar o meu plano de trabalho, o meu plano de remédio que eu tenho que tomar na quimioterapia, e agora o plano não quer dizer que não paga. Por que ele não quer dizer? Ele está dizendo que esse plano não cobre esse tipo de quimioterapia. Isso não existe. Não interessa se a quimioterapia é uma quimioterapia corrente, que já está a um preço mais acessível, ou se é uma quimioterapia que custa 300 mil reais por mês. Eu tenho clientes aqui que eu mantenho com quimioterapia de 240 mil reais por mês, que o plano de saúde tem que pagar. Isso aí, esse pagamento é o plano de saúde que tem que arcar. Não interessa que o médico do plano de saúde, lá da Amil, da Unimed, seja o plano que for, diga que tem um medicamento mais barato. Quem escolhe o medicamento para o doente é o médico que trata dele, o médico do paciente, e não o médico do plano de saúde. Não aquele perito que fica trabalhando lá internamente no plano de saúde, negando os tratamentos. Isso não existe. Então, se você tem um pedido de uma quimioterapia que não está sendo aceita pelo seu plano de saúde, ingresse em juízo com uma ação de obrigação de fazer. Ele tem a obrigação. Já aconteceu comigo aqui, do cliente está fazendo uma quimioterapia, por exemplo, com uma medicação A mais B, vou sugerir assim, não vou dar nome de medicação. E o médico chega à conclusão que aquele A mais B não está fazendo nenhum efeito, ou não está fazendo o efeito que ele esperava. Então ele muda para um tratamento novo, um tratamento C mais D, que é uma medicação nova, mais cara, mas que pode vir a fazer um efeito. Então tem que ser pago. Não pode o plano de saúde dizer: não, esse tratamento C mais D eu não pago, eu pago só o A mais B. Então, se isso acontecer com você, procure um advogado especialista em direito médico. Hoje no Brasil já tem muita gente atuando nessa área de direito médico. E não vai procurar o primo do seu primo, que advoga lá em área de família, em direito do trabalho, em tributário, e que vai fazer um favor para você. Isso não é favor. Isso é uma coisa muito séria. Não jogue seu direito fora. Uma outra coisa que os planos recusam em 99% das vezes é o chamado home care. O home care, que é a internação domiciliar, ela sai muito, muito mais barata para o plano do que a internação hospitalar. Então, ela pagar para você, para o seu paciente, para o seu consumidor, o home care não é nada demais. Isso já está na planilha dela de custos. Porque isso faz parte do risco do negócio dela. Se ela tiver que ficar 1 ano, 2 anos em home care, ela deve pagar. E o que é necessário para o home care? O que é necessário para o home care é o paciente necessitar. O médico dá um laudo informando que ele precisa de uma home care. O médico mostrar toda a evolução da doença daquele paciente e que aquela doença não precisa mais ser tratada no hospital, ele não precisa mais passar por ocupar um leito hospitalar num país que faltam leitos hospitalares e que ele pode ficar, sim, sendo internado na própria casa
perto de sua família e com todo o conforto de um hospital e de uma casa. E o que precisa, doutora, para poder fazer um pedido de home care? Primeiro, o pedido médico. Segundo, você tem que pedir ao médico que ele escreva tudo realmente que precisa conter o home care. Por exemplo, se o seu paciente precisa de uma cama hospitalar, no pedido do home care deve conter essa cama hospitalar. Se precisa de fisioterapia 5 vezes na semana, deve estar escrito que precisa de fisioterapia 5 vezes na semana. Se precisa de um acompanhante, um técnico em enfermagem, 12 horas ou 24 horas, isso deve conter. Se o paciente, por exemplo, tem escaras e precisa de fazer curativos, tem que ter o tratamento das escaras, dos curativos. É que nem jogo de bicho, vale o que está escrito. O que o médico não colocar no laudo, não vai receber. Eu já tive problema com o home care porque essas empresas, elas são terceirizadas. Normalmente, você vai pegar os planos de saúde, elas não têm a Mil, a Unimed, a Golden Cross, a América, não tem home care. Elas contratam empresas terceirizadas. E essas empresas terceirizadas, elas são normalmente muito mesquinhas. Eu já tive problema com empresa terceirizada que não queria fornecer lençóis porque não constava no pedido médico lençol para cama hospitalar. Então tinha uma cama hospitalar com controle remoto e eles não queriam fornecer lençóis. Então o médico tem que colocar tudo: fraldas, lençóis, toalhas, fisioterapia, fonoaudiologia, tudo que a pessoa vai precisar. Esses laudos têm que ser muito bem feitos pelo médico, exatamente para poder, porque o juiz, ele, em termos de medicina, ele é um leigo. O juiz entende muito de direito. O que o juiz faz? Quando uma pessoa me procura com um pedido desse, eu vou transcrever para a petição exatamente o que o médico colocou no pedido e vou juntar o pedido do médico. Quando o juiz for ler minha petição, ele vai olhar para ver se o que eu escrevi é igual ao que está no laudo. Se o que está no laudo, no pedido, é igual à minha petição, ele vai copiar exatamente o que eu pedi e ele vai dar o que eu pedi. Então, se o médico não colocou, por exemplo, fralda, ele não vai colocar fralda. Isso é ultra petita. Então, você tem que conversar com o médico que tem todos, por exemplo, se vai ter uma visita semanal de um médico, um problema neurológico, um problema, às vezes, de pulmão, um pneumologista, ele tem que colocar visita médica semanal ou visita de uma enfermeira semanal. Isso é fundamental. Mas o meu plano é um plano mais simples. O meu plano não cobre, por exemplo, quarto hospitalar. Sim, mas cobre a parte ambulatorial? Se cobre o ambulatório, se cobre o hospitalar, mesmo que seja em quartos coletivos, você tem direito a ter uma home care na sua casa. Então, não deixe esse seu direito do seu paciente, do seu marido, do seu pai, do seu filho, de quem realmente está precisando, que pagou a vida inteira por um plano de saúde, não deixe isso ser jogado fora. É muito importante que você faça valer o seu direito. As pessoas têm muita dúvida em relação ao custo de um advogado para poder fazer um pedido de home care ou de uma quimioterapia ou de um tratamento mais gravoso. Esse custo ele é muito pequeno, principalmente levando em conta o que você vai receber do seu plano de saúde. Normalmente você cobra 2 dias de home care, é o valor mais ou menos de um advogado, dos honorários de um advogado para fazer isso. Às vezes 2 ou 3 dias. É um valor muito pequeno, perto do conforto que você pode ter. E isso você vai conversar com o seu advogado. O mais importante é resolver a questão médica, não só do home care, como da quimioterapia. A quimioterapia não pode ser interrompida. Então, se o seu plano quiser interromper a quimioterapia porque mudou a medicação, porque aquela quimioterapia ela é muito cara, você não pode aceitar isso em nenhuma hipótese. Você tem que procurar imediatamente um advogado e procurar os seus direitos. Hoje nós temos plantões judiciários, até a Defensoria Pública faz esse tipo de pedido hoje. Claro que você deve sempre procurar o melhor profissional que você pode em cada área.
Eu digo sempre assim, quando você tem um problema de vista, você não vai num clínico geral, você procura um oftalmologista. Então, quando você tiver um problema médico, procure um advogado especialista em direito médico, pessoa atualizada, uma pessoa que realmente conhece bem as leis do plano de saúde, as leis civis, que realmente esteja atualizado, que vá a congressos, que esteja realmente por dentro da matéria. Porque muitas vezes, hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa formada há 28 anos. Essa matéria não existia quando eu me formei. Quando eu me formei, nem se falava em direito médico, não existia isso na faculdade. Ninguém falava, as pessoas tinham medo de entrar com uma ação de erro médico, porque você não ganhava. O máximo que se existia era fazer algumas ações contra o Estado, para conseguir, às vezes, uma medicação para hemodiálise, para transplantado renal. Então, você fazia certas ações assim contra o SUS, que naquela época nem era o SUS, né? Era o INSS, você fazia. Hoje é normal um advogado especialista em direito médico, hoje também tem colegas que chamam direito à saúde, né? Eu continuo falando direito médico, que são pessoas que estão atualizadas, que estão vivendo o dia a dia, que já conhecem até algumas medicações, a gente já passou até a fazer parte do nosso dia a dia, entende? E não aceitem tratamentos experimentais e que vão ser mais baratos. Não, se você quiser fazer um tratamento experimental, é um direito seu, mas é um risco. Eu tive um cliente agora que infelizmente faleceu. Eu mantinha ele numa quimioterapia que custava R$240 mil por mês. Ele estava bem, ele era até um policial federal, voltou a trabalhar e resolveu experimentar uma terapia experimental dessa de uma universidade. O que aconteceu em 2 meses, ele estava falecido. Então não vale a pena. O plano de saúde com certeza está agradecendo, deixou de pagar R$240 mil por mês a medicação dele. Então não aceite qualquer coisa. O consumidor tem que saber o seu valor. E os que ele não dispõe, ele tem que pagar o profissional fora dele. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela tem uma deficiência neurológica, uma paralisia, e foi indicado para ela a ecoterapia, que é aquela terapia com cavalos. E o plano de saúde disse que não disponibilizava. E eu consegui, graças ao judiciário, o tratamento da ecoterapia, e essa menina teve um desenvolvimento enorme. É óbvio que ela vai continuar a vida inteira com aquela paralisia cerebral. Aquilo dali não tem cura, mas tem melhoria nos sintomas. Então o plano de saúde hoje paga as fraldas dela, paga a ecoterapia dela, paga a fisioterapia, a fonoaudióloga, paga a terapia ocupacional. Então ela hoje tem uma qualidade de vida muito maior graças ao que o judiciário proporcionou. Mas e não foi bem o judiciário. Os pais pagam um plano de saúde e o judiciário está fazendo apenas valer o direito que ela tem. Então não jogue o seu direito no lixo. Você tem o seu direito, faça valer o seu direito. Se o seu parente está passando por isso, fale com ele. Procure um advogado especialista em direito médico. Não deixe esse direito do seu filho, do seu primo, do seu pai se perder. Uma coisa muito importante no direito médico, e eu sempre vou bater nisso, é que você deve guardar todos os laudos dos seus exames, você deve guardar todas as suas receitas e até mesmo as notas fiscais do seu tratamento e pedir ao seu médico os laudos mais completos possíveis. O laudo do médico é o pontapé inicial da nossa petição. A gente copia o que ele escreve ali na nossa petição e o juiz, ele lê aquilo dali e ele entende. Então, peça ao seu médico para ele não economizar nas palavras, para ele escrever um laudo bem feito. Por exemplo, eu tive agora um cliente que é um rapaz novo, universitário, ele tem um problema de pele gravíssimo, ele fez inúmeros tratamentos e nada fazia efeito. A pele do rapaz era uma coisa horrorosa. E tem um tratamento que custa agora 15 mil, quando começou era 11 mil reais por mês, são 2 injeções que ele toma e controla o problema de pele dele. O médico, ele me mandou um laudo com 4 folhas, contando todo o histórico do rapaz, todos os remédios que ele já tomou,
tudo que não fez efeito e mostrando que não existia mais nada a não ser aquela medicação nova para poder ele se tratar. E aí o juiz entendeu, deu o direito do plano, a obrigação do plano de fornecer a medicação, o direito do paciente de receber essa medicação, e hoje ele está com o problema da pele dele sob controle. É um remédio que ele vai ter que tomar talvez para o resto da vida, mas agora ele não tem mais aquela sequela horrível num rapaz de 20 e poucos anos. Então, assim, é muito importante que você também guarde essas provas, esses laudos, que você guarde todas as receitas que você teve no decorrer do tratamento, porque isso aí vai também ajudar a embasar a sua pretensão, o seu pedido ao juiz. Lembre-se que o juiz, ele não te conhece. O juiz, ele vai ler o que está no processo. A gente tem até um ditado no direito que fala: o que não está no processo não está no mundo. Então, junte todas as suas provas. Hoje você pode fotografar até uma receita com o seu celular e guardar essa foto no seu celular, e às vezes nem guardar aquele papel, mas você vai estar com aquela prova ali. Abra uma pastinha no seu celular com todas as suas receitas, com todas as suas notas fiscais, com todos os seus laudos, e quando você procurar o advogado, você já passa tudo isso para ele. Assim você vai facilitar o nosso trabalho e o seu direito também de ser reconhecido. Olha, eu estou encerrando aqui esse assunto, vou voltar se vocês me fizerem novamente essa pergunta. Tem muito direito médico, plano de saúde é muito vasto. Vocês podem mandar a pergunta aqui embaixo para mim, que numa outra ocasião eu responderei com o maior prazer. E até a próxima.